Deus, eu quero incentivar aos irmãos que ainda não pegaram o nosso envelope do Natal Missionário, se porventura alguém não pegou, o envelope do Natal Missionário nós temos aqui à disposição. E aqueles que já pegaram, faça a sua oferta, faça o seu voto com Deus, faça o seu propósito. E se você puder entregar antes do dia 20 ou até o dia 20 de dezembro, será uma bênção, porque daí nós podemos enviar esta oferta, esta ajuda aos nossos missionários. E aqui, como disse o pastor Adão, no domingo, pela manhã, na Santa Ceia, é uma oportunidade que o nosso missionário tem de comprar uma alimentação, uma refeição melhor para a sua família e talvez um calçadinho para o filho ou até para ele mesmo. Deus seja louvado pela vida de cada um dos irmãos que tem contribuído com a obra. Ore pelos nossos missionários, irmãos. Ore lá pela nossa obra missionária na Bahia, que há uns 10 dias atrás deu um problema de inundação lá na Bahia, bem no bairro de Saramandaia, onde está a nossa igreja. Uma casa foi abalada e desceu morro abaixo, morreu os moradores, e 2 casas de nossos irmãos também foram atingidas. Glória a Deus que nenhum deles se feriu, mas destruiu toda a casinha. Já são pobres, é um bairro muito pobre, a gente esteve lá e a gente sabe, é muito pobre. E os irmãos estão pedindo oração e socorro. Se você sentir no coração de fazer uma oferta especial para a obra missionária da Bahia, nos procure, que nós estaremos dando orientação para você ajudar. Louvado seja o Senhor. Nesta noite nós queremos aqui falar com os irmãos alguma situação da palavra de Deus, que Deus nos ensina, através da sua palavra. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai usar o nosso corpo físico como um exemplo de como deve funcionar a igreja, de como deve funcionar o nosso corpo espiritual. E ele começa a ensinar aqui a igreja, dizendo que pela graça que foi dado a ele, o apóstolo Paulo, ele diz que não convém que cada um saiba além daquilo que deve saber. Porque o saber demais, irmãos, às vezes ele cria na pessoa que tem sabedoria e conhecimento uma certa soberba. E Salomão, escrevendo, diz: não se estribe o homem, ou não se apoie o homem no seu próprio conhecimento. Nós temos que estar estribado e apoiados no conhecimento. O estribo, você sabe, né? Aquele instrumento que tem além da sela, que é onde o cavaleiro se apoia, porque se ele não tiver um apoio, ele cai do cavalo. Então ele diz: não te estriba, não te garante nisso, tu vai cair do cavalo, te segura em Deus, te apega em Deus, para não cair do cavalo. Porque tem muita gente que às vezes se estriba no seu próprio conhecimento. E eu comentei aqui com o irmão Tiago antes, e eu e a minha esposa estavam falando, meu filho Samuel, dizendo: olha, vai ter um debate entre o Rodrigues aqui, o Eliseu Rodrigues e o Abílio Santana. Agora eles vão discutir. Eu não quero mais ir para o céu. Descobriram que tem tristeza no céu. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Agora vão discutir. Um vai dizer a verdade, que no céu não há tristeza, não há pranto e não há dor, e nem lágrima.
E o outro agora vai ter que sustentar o que disse para fazer valer a sua própria verdade. Às vezes as pessoas discutem e negam a palavra de Deus para não negar a sua própria palavra. Seria muito mais bonito dizer, irmão, me equivoquei, me enganei, mas não, agora eu preciso teimar contra a palavra de Deus. Então, não é necessário e não convém que nós saibamos além da medida que a gente saiba, e aquilo que a gente souber, a gente saiba temperado, com temperança, não com arrogância, não com o desejo de saber além do que é natural. A igreja e a congregação exigem, irmãos, de cada um de nós, que a gente viva em cooperação, como o nosso corpo coopera, cada órgão, cada membro do nosso corpo coopera um com o outro, e assim a igreja é um instrumento de Deus na terra pela nossa cooperação, e esta cooperação vem pelo nosso chamado. O nosso diácono Samuel veio aqui cantar o hino da harpa, diz, faz uns 10 anos, eu faz 55 anos, que eu nunca cantei o hino da harpa. Ele faz só 10. Eu, desde que eu nasci, eu não aprendi a cantar, irmãos, eu não tenho este talento natural do louvor. Eu não consigo, Moisés, louvar a Deus, apesar de eu gostar. Quem me conhece, quem convive comigo, sabe que eu canto o dia todo, o tempo todo, mas eu canto adorando a Deus, mas eu não tenho esta aptidão, então eu tenho que saber com temperança. Eu não vou pedir para os irmãos me dar uma oportunidade para louvar um hino. Eu tenho que ser temperado nas minhas atitudes e no meu chamado. Não é isso, não foi para isso que Deus me chamou. Então eu tenho que incentivar os outros que Deus chamou para o louvor, para que eles desempenhem com maestria, que despertem o dom que Deus lhe deu para louvar e servir ao Senhor. Aquele que Deus chamou para trabalhar na portaria, que trabalhe com maestria, chamou para trabalhar na secretaria, faça isso com amor e com dedicação, cooperando um com os outros, usando as habilidades naturais para o crescimento do corpo espiritual. Este é o sentimento que a igreja precisa ter, que nós recebemos, irmãos, habilidades naturais e elas servem para o desenvolvimento espiritual. O apóstolo Paulo diz, escrevendo em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 e 7, ele vai dizer, um plantou, o outro regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Então ele está nos ensinando que a atividade de cada um de nós, seja natural, que é o plantio de uma semente, seja natural, que é despejar água sobre uma semente, ou seja extraordinário, porque não é natural, é algo extraordinário o crescimento. Não é natural, porque se fosse natural, todos nós teríamos a mesma altura, o mesmo tamanho e a mesma profundidade, mas Deus resolveu a dar para uns um crescimento maior e para outros um crescimento menor. O crescimento, ele é extraordinário. Por que alguém põe a mão sobre a cabeça de outra pessoa e aquela pessoa sai curada? Por que os apóstolos impunham as mãos sobre as pessoas e elas eram batizadas imediatamente com o Espírito Santo? Todos os apóstolos. Quer saber se uma pessoa é apóstolo?
dos que estão por aí? Faz o teste. O teste é este. O teste é esse. O cara tem uma carteirinha de apóstolo. Nasceu ontem e é apóstolo. Pega uma pessoa que não é batizada com o Espírito Santo e manda ele impor as mãos. Tem que batizar na hora. Procura um, que o Pedro, que o Paulo, que o Tiago, que o João colocou a mão e não foram batizados. Na hora. Inclusive Pedro estava numa casa de uma família de romanos, na casa do centurião. E entrou nele a dúvida: como é que eu posso negar a água? Como é que eu posso negar o batismo de João Batista? Como é que eu posso negar o batismo do arrependimento? Se eles já receberam o batismo no Espírito Santo, todos foram batizados, é o que diz a Escritura, porque ele era apóstolo de Jesus Cristo e estava na reunião que Jesus fez com eles em João capítulo 17, disse: eu sopro sobre vocês o Espírito Santo. Não soprou sobre nós, irmãos. Nós recebemos o batismo. A Bíblia diz: e vocês receberão. Nós recebemos o batismo, mas os apóstolos tiveram soprado sobre a vida deles o Espírito Santo. E a Bíblia diz que aonde eles iam, o Espírito cooperava com sinais, com prodígios e maravilhas. Era um crescimento extraordinário, uma cooperação que não se viu e não se verá tão cedo, porque só no céu nós vamos relembrar e rever tudo isso, porque na eternidade, um tempo sem fim para iniciar, um tempo sem fim para terminar. A gente vai poder sentar e tomar um chimarrão com o apóstolo Pedro e perguntar para ele: como é que foi aquele dia na porta chamada Formosa? Daquele paralítico, há 30 e tantos anos naquela porta. E eu já sei o que ele vai me dizer: irmão Marcos, senta aí que eu vou te contar. Estava indo eu e o João. Nem R$1 no bolso. Vivendo pela fé. Os irmãos eram bondosos e nos sustentavam. Nos davam alimento. A gente largou tudo. A gente largou as redes, largou o emprego, largou a profissão, tudo. E fomos viver só para Jesus. E nenhum dia da nossa vida nós passamos fome. A gente jejuava, porque Ele nos ensinou a jejuar, mas não era por falta de alimento. E era tremendo o agir de Deus. E quando nós chegamos lá, o paralítico olhou para nós. E ele esperava ganhar alguma coisa. E a gente não tinha o dinheiro que ele queria, mas a gente tinha o poder, porque ele soprou sobre nós. Ele deu para nós um crescimento extraordinário, que não tem explicação na medicina, não tem explicação na ciência. O plantio é humano, o regar é humano, mas o crescimento é divino. Uma igreja cresce, uma alma cresce, um crente cresce, um grupo espiritualmente cresce, quando Deus está no meio dele. E ele diz assim, ó: quando houver 2 ou 3 reunidos no meu nome. Às vezes a pessoa confunde, tem 3 crentes reunidos, Jesus está ali, às vezes não, porque ali estão fofocando, estão falando mal dos outros, estão criticando a obra, não estão ajudando, estão enganando alguém. Quando você estiver reunido no meu nome, aí eu estou no meio de vocês. Porque se não se reunir no meu nome, é profecia falsa, é revelação enganadora, é pregação fora da palavra, é debate desnecessário,
Não, o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 2, versículo 22 em diante, eu acho que é o 23 ou 24. Não fica discutindo em genealogias loucas. Foge das paixões da mocidade, cumpre o chamado que está em ti, mas não fica discutindo coisas que não edificam a ninguém. Que não edificam a ninguém. Foge dessa discussão. Não perde teu tempo. E ao herege, Timóteo, ao herege é o seguinte: corrige uma, corrige duas, não mudou, abandona. Nem anda com essa gente. Não perde tempo com o herege. Não perde tempo com ele, isso não edifica, isso não faz a obra crescer, não tem cooperação espiritual. Quando o apóstolo Paulo diz para Timóteo que ele deve viver em santidade, tem um celular tocando aí, irmão. Não é o teu? Mas está tocando? Tu pode botar no silencioso? Fazendo gentileza? Obrigado. Quando o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo que ele deve fugir das paixões da mocidade, ele está dizendo o seguinte, que nós temos uma guerra a ser vivida, uma guerra espiritual contra a nossa carne, e diariamente esta guerra se manifesta em nossas vidas, e nós precisamos da cooperação do nosso irmão e da nossa irmã, dizendo: eu já passei por esta prova, eu já passei por esta luta, porque a vontade muitas vezes de alguém que está desempregado e está com uma necessidade, é de murmurar contra Deus, não entendendo muitas vezes que ele precisa passar por aquele processo, porque aquilo, irmãos, pode ser motivo de um testemunho, como eu já testemunhei aqui várias vezes. E eu faço questão de não esquecer das coisas que eu já passei. Quando a irmã Terezinha me doou os litros de leite que eu não tinha, para dar o mamar para a nossa filha. Quando eu tive que me abraçar no botijão de gás e clamar a Deus, e dizendo: Senhor, eu não tenho dinheiro para comprar o gás. E agora faltou e tem que terminar a janta. E os irmãos vieram jantar aqui em casa. E extraordinariamente Deus deu crescimento de gás dentro do botijão. Mas eu podia simplesmente dizer: olha aí, Deus, o que é isso? Vou passar vergonha agora. São situações, irmãos, que nós vamos plantando. Alguém vai regando na nossa vida, regando experiências, regando testemunho, regando palavra de esperança, regando palavra de fé, regando palavra de amor, e Deus vai dando crescimento na nossa vida espiritual, mostrando que aquilo que muitas vezes nós achamos que é só o natural, porque o natural é comprar o botijão de gás. Mas tem momento que tu não pode fazer o natural. Hoje é fácil, porque eles vendem gás a 24 horas por dia. Mas tinha um tempo que não era assim. No meu tempo, a gente pegava a bicicleta e vinha aqui no Vili. E eu morava lá na Zona Nova. Fazia 8 quilômetros de bicicleta para vir comprar um botijão de gás. Não era fácil como é hoje. E a gente precisava esperar em Deus, clamar em Deus assim: ou ninguém janta hoje, ou eu espero o Vili abrir amanhã às 7 horas da manhã, e vou lá, compro o gás, vocês dormem aí, e aí a janta vira café da manhã. Vamos dormir todo mundo com fome. Mas a gente precisa ter fé em Deus, e saber que
quando a gente se reúne em nome de Jesus, e Ele está no nosso meio, nós temos um adversário. E pode ser uma coisa natural faltar o gás, mas também pode ser uma coisa do inimigo para querer perturbar a nossa vida. Então nós estamos que fugir das paixões da carne e entender que Deus opera naquilo que pode não ser o natural, porque Ele opera no espiritual. Quando Moisés está já com uma certa idade, e ele já está encaminhando Josué, que desde a sua mocidade lhe acompanha, ele está orientando Josué. E a Bíblia vai nos dizer que Amaleque se levanta contra Israel. No livro de Êxodo, no capítulo 17, do versículo 11, 6, 7 em diante, ali você vai ler essa história, você vai entender. E como Deus é perfeito, irmãos. Deus disse para algumas nações: eu vou fazer elas desaparecer da terra. Eu vou fazer elas desaparecer da minha frente. Vocês nunca mais vão ouvir falar no nome deles. Quando Moisés, que era o líder daquele povo, ele chama Josué e diz assim: reúne de entre o povo homens experientes para a batalha. Quem era o pastor daquela igreja? Moisés. Quem era Josué? Sei lá, se o tesoureiro, se o segundo secretário ou o terceiro, não sei. Mas o Moisés disse: vai tu fazer. E por que tu vai fazer? Porque eu estou te mandando. Só isso. O Josué não questionou com ele. Mas Moisés, tu que é o nosso líder, é tu que a glória de Deus está sobre ti. É tu que Deus fala contigo face a face. Agora tu vai mandar eu escolher gente para ir para a guerra? Ele estava formando uma liderança e ele estava dizendo: eu tenho as minhas atividades como pastor de vocês. Tu é o meu encarregado da congregação tal. E tu vai levantar lá um exército. Porque lá tem um Amaleque. Os amalequitas estão lá, enfrentando o nosso povo. E eu quero que tu lá no meio do povo, tu separa homens guerreiros de oração que vão vencer essa batalha. Funções naturais para crescimento espiritual. Ele está ensinando a igreja que nós não devemos esperar somente pelo pastor. Nós não devemos esperar somente pelo líder do nosso departamento. Nós não devemos esperar somente pelo encarregado. Eu não devo esperar somente pelos músicos. Eu tenho que ver qual é a minha aptidão natural, me colocar à disposição da obra e ser um cooperador. Eu não sei se eu vou plantar. Eu não sei se eu vou regar, mas uma coisa eu sei, é Deus que vai dar o crescimento. Se eu plantar, irmãos, se alguém regar, é nítido e certeiro que vai crescer uma igreja, que vai crescer um povo, porque Deus vai fazer a parte dele. Deus nunca vai deixar de fazer a parte dele. Então Moisés diz, na unidade, chama Josué. E a Bíblia vai dizer que se formou uma grande peleja de Amaleque contra os israelitas. Amaleque é neto de Esaú. Olha só.
o Jacó, irmão de Esaú, foge de casa, sendo perseguido pelo seu irmão, fica todo aquele tempo lá no seu sogro Labão, volta, passa o Val de Jaboque, se perdoa com o irmão. Mas a raiz de amargura que o Senhor pregou esses dias, estava implantado no coração do neto. Não, esse Israel aí é o mesmo que um dia lá desaforou meu avô. Que ele não lembra que o avô dele trocou toda a herança por um prato de lentilha, né? Isso ele não lembra. Que foi o avô que desprezou. Ele não lembra. Ele lembra o seguinte: toda essa riqueza, toda essa herança do Israel, tudo isso aí era nosso. Isso aí é para ser meu. Era eu que era para ser o pastor presidente. Era eu que era para ser o pastor regional. Tomaram o meu lugar. Eles não lembram que foi Deus que deu. Porque muita gente bota, né, a culpa na mãe, porque a mãe enganou, porque eu tinha uma profecia antes, o menor vai dominar sobre o maior. Deus falou antes, tem 2 aí no teu ventre. Quem fez a ecografia foi Deus. Eles se apressaram. Se eles não tivessem feito nada, Jacó ia dominar sobre Esaú. Se eles não tivessem nada. Amaleque aqui representa a carne, a nossa luta diária, que não larga nós nunca, que está sempre dentro da nossa mente, querendo dizer, vai lá e xinga, vai lá e discute, vai lá e te cobra, vai lá e te vinga. Enquanto Israel significa a nossa parte espiritual, vai lá e ora, vai lá e busca, vai lá e clama. E aí Moisés diz para Josué, reúne o povo e vai para a guerra, e eu vou subir no monte, e eu vou ficar com as mãos levantadas, clamando a Deus. Um lá de vocês vai plantar, o outro vai regar, mas Deus vai dar o crescimento, porque eu vou estar no monte orando, eu vou estar clamando. Espiritualmente Ele vai estar operando no nosso meio, espiritualmente Ele vai nos dar vitória, Ele vai dar crescimento para esta obra. Não desanima, porque nós vamos estar lá. E aí Moisés sobe, e alguns podiam dizer assim, é ele que fala direto com Deus, vai sozinho, ele que se vire. É a função dele mesmo. Qual é a função do Moisés? Ele que vai falar com Deus. Nós vamos ficar aqui, só para ver se vai dar certo. Será que vão vencer essa guerra? Acho que não vão vencer. Esse Josué aí, não é, esse cara aí, onde é que o Moisés está com a cabeça? Botar esse novato a cuidar daquele trabalho. Botar esse novato na diretoria. Onde é que ele está com a cabeça? Está fora da direção. Mas o Arão e o Urs, não, ele está na direção. Ele está na direção. Nós vamos estar do lado dele. Nós vamos lá. E vamos ficar. Enquanto ele não precisar, a gente só observa. Mas no momento que a gente vê que ele tem necessidade, a Bíblia diz que as mãos de Moisés começaram a pesar. E Arão e Uri encostados lá, dizendo, não vai cair, não vai parar, não vai desistir. Nós estamos aqui do teu lado, Moisés. Te senta aqui nessa pedra, dá uma descansada, mas conta conosco, te apoiando, segurando na tua mão, segurando no teu braço, lutando juntamente contigo, espiritualmente, nós estamos aqui, nós estamos orando, nós sabemos que Deus vai dar vitória. E eles guerrearam por um lugar chamado Refidim. Refidim, os amalequistas queriam tomar Refidim. Onde é que é Refidim? Refidim é o oásis aonde o povo de Israel buscava água pura.
A água que nos dá a vida, porque ele diz, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais tornará a ter sede. E o diabo está lá, eu tenho que tirar aquilo que mata a sede deles. Eu tenho que tirar aquilo que nutre a alma deles. Eu tenho que tirar aquilo que dá crescimento espiritual para eles. Então, a Bíblia diz que os amalequitas vieram e cercaram Refidim, a fonte de água pura, a fonte de água viva. A nossa fonte, irmãos, é estar na presença de Deus. E quantas vezes o diabo quer cercar e nos tirar da presença de Deus com questões loucas, com questões que não edificam. Ah, mas o irmão não me cumprimentou. Ah, mas o irmão me corrigiu. Ah, mas o irmão isso. Ah, mas a irmã aquilo. Não. Peleja para te manter bebendo da água viva, da água pura, cooperando com Deus, cooperando com a igreja. E eles se reuniram naquele lugar para pelejar contra Amaleque. E Amaleque quer dizer espírito da inveja. Quantas pessoas que muitas vezes veem o irmão, a irmã sendo abençoada, e ao invés de eles glorificarem a Deus, eles dizem, por que não acontece comigo? Andou um passo para trás, só não dizer isso. Só não dizer isso, por que não acontece comigo? A bênção estava ali, era só dar mais um passo. Andou um passo para trás, igual aquele joguinho. Voltou uma casa. Voltou uma casa. Então, esse sentimento de inveja que invadiu o coração de Amaleque, tomaram tudo o que era nosso. Olha aí esse Israel, olha o que estão fazendo. Não, vamos lá. E aí Deus fez uma promessa para Moisés. Chama Moisés. E manda ele, chama Josué, diz para Moisés, chama Josué, manda ele reunir o povo, e manda ele ir pelejar. E quando terminar a peleja, eu vou riscar Amaleque. Amaleque vai ser riscado da minha presença. Pega e lança no Google aí, me acha o país do Amaleque, me acha onde é que está a nação dos amalequitas hoje. Onde é que está o país? Mas Israel está lá plantado. Israel foi fiel. Israel permanece no seu lugar. Porque Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Ele promete e Ele cumpre, porque Ele coopera conosco e Ele nos dá o crescimento extraordinário. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, 16 e 17, ele diz, andai em espírito, e não cumprirei as obras da carne. Andai em espírito, e não cumprirei as obras da carne. A nossa carne tem muitas obras, mas quem anda em espírito vence essas obras. Se nós andarmos com Deus, andarmos com Jesus, e pela sua palavra, nós vencemos os amalequitas diariamente, de forma espiritual. Eles estão pelejando contra a igreja de Cristo. Te coloca de pé nesta noite, que eu quero orar para você, dizendo o seguinte, que quando José estava no Egito, para concluir, Amaleque se apresenta para José na figura da mulher de Potifar. Se fosse um crente dos dias de hoje, a história seria outra.
Mas José tinha pacto, compromisso, aliança com Deus. Qual é a pena? José, ou tu sai comigo, ou tu vai preso. E você sabe que José ficou alguns anos atrás das grades, por um delito que não cometeu, mas ele andava em espírito. Ele não cumpriu as obras da carne. Na igreja, irmãos, a nossa vida diária de servir a Deus, é nós nos comprometermos com a palavra do Senhor, com a verdade, sabendo que nós temos um compromisso de continuar plantando uma semente boa, uma semente que vai dar fruto, e é compromisso de outros continuar regando, cuidando dessa semente, para que Deus possa dar o crescimento. E Ele nos dá o crescimento, como diz o profeta Isaías, no capítulo 55, versículos 8 e 9. Os meus caminhos não são os teus caminhos. Os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Porque os caminhos por onde Deus quer nos levar, e os pensamentos que Deus quer que nós tenhamos, irmãos, são mais altos e maiores do que os nossos. Ele quer nos levar além. Ele quer nos fortalecer além. E para isso, nós precisamos estar prontos para toda boa obra. Esta é a última mensagem que eu vou pregar esse ano, né? Cumpri a minha escala, com a glória de Deus. Então eu quero dar esse conselho: seja um cooperador da obra. Deus vai cooperar contigo. Seja um cooperador da obra. Seja um cooperador do louvor. Seja um cooperador da cantina. Seja um cooperador da limpeza dos banheiros. Faça com amor. Irmãos e irmãs, é melhor dizer não vou do que ir com tristeza. Irmão, me ajuda a servir a ceia. Ah, irmão, bota outro porque eu não quero. Ele vai sair dali feliz da vida. Mas se ele convidar os obreiros para servir a ceia, mas claro, irmão, com alegria. Com alegria. Irmãos, eu preciso que tu faça um determinado serviço na igreja. Faça com alegria. Seja cooperador. Com alegria. Com alegria. Coopere, porque Ele vai continuar regando e dando crescimento na tua vida espiritual. Que Deus possa encontrar em nós, irmãos, verdadeiros cooperadores dessa obra. Muitos aqui têm trabalhado, a grande maioria tem se dedicado. A nossa igreja, pelo amor dos irmãos, pelo amor dos obreiros, pela dedicação dos encarregados, de cada um, né, dos irmãos que me ajudam na obra missionária, na Secretaria de Missões. Nós começamos com um valor, não era ruim, mas era baixo. E nós começamos a trabalhar e a orar, e a clamar, e a pedir. E os irmãos sentiram e tiveram esse sentimento. E começaram a plantar as suas sementinhas dentro da salva, dentro do carnê missionário. E cada vez que um ou outro tinha oportunidade, regavam a palavra. Abençoa a obra missionária. Abençoa os nossos irmãos. E Deus, de forma extraordinária, irmãos, deu crescimento. E hoje nós somos a segunda igreja em arrecadação de todo o nosso ministério.
Somente Pelotas está na nossa frente. E eles que se cuidem. Porque Deus está dando crescimento. E nós estamos plantando. Os irmãos estão plantando. As irmãs estão plantando. A igreja está plantando. E Deus está dando crescimento. Ah, mas isso é obra de homem? Não é. Não é obra de homem. Nós podíamos juntar todo o nosso dinheiro, todas as nossas economias, irmão Gidiel. Mas não ia comover o coração da tua irmã, que nem na comunhão está. E é uma contribuinte da obra missionária. Porque é Deus que faz. É Deus que opera. A Bíblia diz que é dele que opera em nós. Tanto o querer, o ter vontade de contribuir, o ter vontade de plantar a oferta, a semente, como o efetuar, como o regar. É Ele que opera e Ele dá o crescimento. Eu quero orar por você, te incentivando, viu? Com amor, com gratidão. Faça com gratidão. E se porventura você não tem esse sentimento, e isso pode ser que não tenha, irmãos. Ore a Deus e diga: Senhor, me dá a oportunidade de cooperar mais com a tua obra. De cooperar mais com a tua obra. Quando eu era tesoureiro da igreja, há alguns anos atrás, tinha uma irmã, ela já é falecida. Ela me procurou uma certa ocasião. E ela disse assim para mim: irmão Marcos, eu não tenho nenhum tipo de pensão, eu não tenho nenhum tipo de benefício. Ela era viúva. Quando meu falecido marido morreu, não deixou nada, eu não tenho nada. Mas eu quero dar o dízimo e eu não tenho dinheiro e nem condições, eu não ganho nada. E ela disse assim para mim: eu posso vir uma vez por semana limpar a igreja? Será que Deus recebe como dízimo? E eu disse: irmã, tu vai dar o dízimo do teu tempo, o dízimo do teu trabalho, o dízimo do teu amor. Vem com alegria. E ela vinha aqui, e eu anotava no carnezinho dela, viu? Não ia para o livro, mas ela tinha o envelope do dízimo e eu botava ali. Fez uma limpeza essa semana. E ela levava o carnê para cá, o envelope do dízimo para casa. Feliz da vida. Eu sei que tem um memorial no céu, e o nome dela está anotado lá. Você também pode fazer a mesma coisa. Você pode chegar para a irmã Alessandra, que mora aqui do lado da igreja, né, que limpa aqui a igreja, e dizer: irmã Alessandra, qual é o dia que tu quer que eu venha aqui ajudar a limpar? Tu pode chegar ali no banheiro e ver que ele tem uma necessidade. Que não é só nós que vamos no banheiro por necessidade. Às vezes o banheiro está em necessidade. Precisa de um vaso novo, de uma caixa nova, de um azulejo novo, um piso, tudo isso, irmãos. É uma forma de cooperar com a obra de Deus. Vamos orar em nome de Jesus, grato a Deus por tudo que Ele tem nos dado e nos abençoado, e por muito mais. Creia no crescimento extraordinário. Eu já falei isso aqui muitas vezes, eu vou repetir aqui só para mim orar com esta expressão. Quando eu ganhava um salário mínimo por mês, eu fiz uma oração, e na minha oração eu disse: quando, Senhor, tu vai me dar uma casa? Eu não disse: eu não vou conseguir ter uma casa. Eu perguntei para ele: quando tu vai me dar uma casa? E ele disse: permanece fiel. Permanece fiel. Eu vou te dar a tua casa. E ele me deu mais de uma, porque ele é bom. Ele é tremendo. Ele é maravilhoso. E Ele está no nosso meio, para te abençoar, para nos ajudar. Coopera com a obra. Coopera com amor. Coopera com amor. E você vai ver o crescimento espiritual na tua vida. Vamos orar a Deus. Feche teus olhos. Querido Deus e